A força deste texto em prosa deriva do primeiro aparecimento do deus Nyarlathotep, presente em peças posteriores, como A Procura de Kadaf. Aqui, o deus de contornos egípcios surge como um arauto da degeneração final do mundo e do universo. A exemplo do depoimento de Randolph Carter, o conto baseou-se em um sonho do autor H.P. Lovecraft. O pesquisador S.T. Joshi aponta a semelhança do nome do deus com a divindade menor Minartip e com o nome do profeta Alhirit Hotep. Enquanto isso, o estudioso Will Murray formulou a hipótese de que Nyarlathotep se baseava em Nikola Tesla, o inventor que ficou famoso por seus experimentos mirabolantes com a eletricidade. Bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje lerei o conto Nyarlathotep, escrito por H.P. Lovecraft em dezembro de 1920. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. Eu sou o último que resta e contarei aos ouvidos do vazio. Não me recordo distintamente quando tudo começou, mas foi meses atrás. A tensão generalizada era horrível. Era um período de mudanças políticas e sociais que somavam-se ao receio estranho e sinistro de um perigo físico, um perigo difuso e ilimitado, como só se pode imaginar nas mais angustiantes assombrações noturnas. Recordo-me que as pessoas perambulavam com as faces lívidas e preocupadas e sussurravam alertas proféticos que ninguém ousava, em sã consciência, admitir para si mesmos ter ouvido. Um monstruoso sentimento de culpa assolava a terra, e dos abismos entre as estrelas sopravam gélidas correntes de ar que faziam os homens tremer nos lugares sombrios e solitários. Houve uma alteração demoníaca no curso das estações. O último calor do outono persistiu de maneira alarmante e todos sentiam que o mundo, e talvez o universo, havia passado do controle de divindades ou forças conhecidas para o de entidades e poderes inauditos. E foi então que Nyarlathotep chegou ao Egito. Quem era ele, ninguém sabia dizer, mas pertencia à velha cepa nativa e parecia-se com um faraó. Os felás ajoelhavam-se ao vê-lo, embora não soubessem dizer porquê. Ele afirmava ter emergido das trevas de 27 séculos e que ouvira mensagens provenientes de lugares alheios a este planeta. Nyarlathotep veio para as terras civilizadas, trigueiro, esguio e sinistro, sempre adquirindo estranhos instrumentos de vidro e metal e combinando-os em instrumentos ainda mais sinistros. Ele falava muito de ciências, da eletricidade e da psicologia e fazia exibições de poder que deixavam seus espectadores sem palavras, que inflamavam sua fama e magnitudes excepcionais. Homens aconselhavam-se uns aos outros a ver Nyarlathotep e estremeciam ao fazê-lo. E onde quer que Nyarlathotep fosse, a tranquilidade deixava de existir, pois as altas horas da noite eram tomadas pelos gritos de pesadelo. Jamais, anteriormente, os pesadelos haviam sido um problema público de tal ordem. Mas, a partir de então, os homens prudentes quase desejavam poder proibir o adormecimento nas madrugadas, para evitar que os horríveis gritos das cidades não perturbassem a pálida e condolente lua que fazia cintilar as verdes águas que corriam sob as pontes e os antigos campanários em ruínas que se projetavam contra um céu enfermo. Lembro-me de quando Nyarlathotep chegou à minha cidade. A grande, antiga e terrível cidade
de crimes inumeráveis. Um amigo havia me contado sobre ele e sobre o irresistível fascínio e sedução de suas revelações. E eu me sentia arder de ansiedade por explorar seus mais velados mistérios. Meu amigo afirmava que eram mais horríveis e impressionantes que os meus devaneios, e que aquilo se projetava numa tela de sala escura e profetizava coisas que ninguém além de Nyarlathotep ousava profetizar, e que, no tremeluzir do arco voltaico, roubava-se dos homens aquilo que nunca havia sido roubado antes, algo que era visível apenas nos seus olhos. E eu soube que em outros países se insinuava que aqueles que conheciam Nyarlathotep passavam a avistar paisagens que outras pessoas não viam. Foi no outono quente que varei a noite com as multidões insones para assim ver Nyarlathotep. Eu atravessei a noite abafada e subi por degraus intermináveis até entrar no recinto sufocante. E então, projetado numa tela, eu vi vultos encapuzados em meio a ruínas e perversas faces amarelas, espiando de trás dos monumentos caídos. Eu vi o mundo travar batalha contra as trevas, contra as ondas de destruição vindas do espaço mais longínquo, turbilhantes que debatiam-se em torno de um sol mortiço e frio. Então, as fagulhas do arco voltaico brincaram de maneira assombrosa por entre as cabeças dos espectadores, e os cabelos ficaram totalmente eretos, enquanto sombras mais grotescas do que posso descrever apareceram do nada e empoleiraram-se sobre nossas cabeças. Enquanto eu, que era mais controlado e tinha uma mente mais científica que os demais, murmurei meu trêmulo protesto mencionando impostura e eletricidade estática, Nyarlathotep conduziu-nos todos para fora, pelas escadas vertiginosas para as ruas úmidas, quentes e desertas da meia-noite. Gritei bem alto que não estava com medo, que nunca poderia sentir medo daquilo, e os outros gritaram comigo em busca de conforto. Juramos uns aos outros que a cidade era exatamente a mesma e ainda vivia. Mas, quando as luzes elétricas começaram a se apagar, maldissemos a companhia da luz e forçamos a fala repetidas vezes, e rimos das expressões ridículas que fazíamos. Creio que sentimos algo descer da lua esverdeada, pois, quando começamos a depender de sua luz, pusemo-nos involuntariamente em curiosas formações e parecíamos conhecer nossos destinos, embora não ousássemos pensar neles. Em dado momento, olhamos para o pavimento e descobrimos que os paralelepípedos estavam soltos e deslocados pelo capim, com uma linha de metal enferrujada mal discernível que assinalava o local por onde os trilhos haviam corrido. E mais adiante, vimos um bonde solitário, desprovido de janelas, dilapidado e quase tombado. Quando olhamos para a linha do horizonte, não conseguimos encontrar a terceira torre junto ao rio, e notamos que a silhueta da segunda torre estava partida no topo. Então, nos dividimos em colunas menores, cada uma das quais parecia atraída para uma direção diferente. Uma delas desapareceu em um beco estreito à esquerda, deixando unicamente o eco de um lamento assustado. Outra seguiu em fila para a entrada do metrô, tomada pelo mato, ululando uma gargalhada insana. O meu grupo foi atraído por um campo aberto e subitamente senti um frio que não provinha de quentes outonos, pois, enquanto caminhávamos silenciosamente pelo pântano escuro, distinguimos à nossa volta o reflexo infernal do luar nas nuvens malignas. Neves intactas, inexplicáveis, estendiam-se em uma única direção, onde nos aguardava um abismo tornado ainda mais escuro pelo contraste com as suas bordas reluzentes. O grupo agora tinha um caminhar mais estreito, quase sonâmbulo, e foi enquanto íamos em direção do penhasco. Eu fiquei para trás, pois a fissura negra na neve esverdeada pelo luar era assustadora, e pensei ter ouvido as reverberações de um inquietante lamento à medida que meus companheiros desapareciam. Porém, minha capacidade de resistência era débil. Como se atendesse o chamado dos que haviam partido antes, eu parecia flutuar por entre os titânicos montes de neve.
trêmulo e atemorizado, rumo à inimaginável voragem onde nenhuma visão se distinguia. Agudamente desperto, entorpecido pelo delírio, só os deuses que outrora existiram poderiam dizer. Uma sombra nauseante e senciente, contorcendo-se entre mãos que não são mãos, rodopiando às cegas pelas trevas fantasmagóricas de um universo em decomposição, por entre cadáveres de mundos mortos, com feridas que um dia foram cidades, e ventos sepulcrais que varriam as pálidas estrelas, fazendo tremular suas fracas luzes. Além desses mundos, vagos fantasmas de coisas monstruosas, colunas indistintas de templos profanos que repousam em rochedos inominados, sob o espaço e se erguem para o vácuo vertiginoso, acima das esferas da luz e da escuridão. E então, atravessando esse revoltante cemitério de universos, o batuque abafado e enlouquecedor de tambores e o agudo e monótono queixume de flautins blasfemos, provenientes de câmaras inconcebíveis, situadas além do tempo, onde nenhuma luz é possível, vagarosa, canhestra e absurdamente os gigantes e tenebrosos e derradeiros deuses. Lá, os gárgulas são cegos, surdos e estultos, cuja alma é Nyarlathotep. Obrigado mais uma vez. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.